Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Bom, hoje eu quero falar de um método que a vida nos oferece para nos estabilizar quando nós incoerentemente ficamos. São as decepções que trazem as frustrações para obtermos o regulamento do pensamento racionalizado. É o que nos estabiliza para fazermos reflexão antes de tomarmos decisões sem lógica, contraditória, que vai nos desconectar da realidade positiva, harmoniosamente. Pois eu, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico, teólogo, sempre na minha filosofia, estou sempre exemplificando sobre os que querem falar, mas não querem ouvir conselhos, os que querem ensinar e nunca aprendem, pois são formados em axiologia, conceitologia, argumentologia, pois o sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com seus próprios erros. São as suas experiências pessoais para não viver mais sem conhecimento, pois é o método do grande professor que é a vida, que não faz acepção de pessoa. A primeira reflexão terapêutica, biblicamente falando, nos diz no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 4 a 9, que nos informa: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta com todos os seus bens, como aquele que o instruiu. Aí é que está. Não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia da carne, ele da própria carne ceifa a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna, que é a nossa estabilidade. Mas se não cansarmos de fazer o bem, porque ao seu tempo haveremos de desfrutar, se não houvermos desfalecido. A gente tem que permanecer nessa rigidez dessa conduta ética, moral e prática. Por que deste esclarecimento? Ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 a 21, diz: digo, porém, andai em espírito e não cumpreis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para não que faça o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo dessa lei do mal, né? Dessa indução luciferianizada. Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são vários tipos de prostituição, que tem várias formas, e a impureza também, que traz também essa condição da lascívia, que é a luxúria, dessa sensualidade, como a idolatria, torna-se essa feitiçaria, que traz a inimizade, que são as porfias, que é a emulação das guerras, que torna-se ira nessa peleja de várias condições, nesse desempenho, né? E são essas heresias que acontecem
Porque a inveja, ela traz o homicídio. E também fala da bebedice e da glutonaria, que é um pouco de fermento leveda a toda a massa. Às vezes a embriaguez não é o que se bebe, é o que se ouve pelo ouvido. E coisas semelhantes a essas, que é declarado que o que pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Me contaram, me disseram, eu soube. Eu sempre falo do 10º dom da ação imperativa luciferiana, é dom de língua grande, que as pessoas acham que tem a liberdade de intromissão alheia, que é a jurisprudência de achar que pode julgar, condenar, apontar, e diz que é crítica construtiva. Mas no capítulo 7 de Mateus manda a gente ser prudente, não julgar para não ser julgado, né? Manda não querer consertar erros de pessoas, estando nós ainda precisando consertar as nossas próprias falibilidades. Bom, por que eu afirmo isso? Provérbio 28, 13 a 14 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcança a misericórdia. Porque bem-aventurado é o homem que constantemente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá cair sobre essa imperatividade do mal, que zumbiologicamente vai deixar-o escravizado. E ainda permanecendo no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 a 25, eu sempre falo de dons de discernimento de espírito que é necessário para que o homem espiritual busque os frutos do Espírito Santo. E aí é que está, os frutos do Espírito é a caridade, o gozo, é ter a paz, né? Que é essa longanimidade, é permanecer na benignidade, da bondade da fé, é manter a mansidão dentro dessa temperança. E contra essas coisas não há lei para impedir que os que são de Cristo crucificam a sua própria carne com as suas próprias paixões. Por quê? A parte de vivermos, se especificamente andamos no Espírito, também vivemos no Espírito, então teremos essa condição ética de prática e conduta. Eu posso dar o exemplo para finalizar de pessoas que confessaram e deixaram, que se arrependeram, tiveram experiência própria, conforme eu falei que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os seus próprios erros. O rei Davi se tornou homem segundo o coração de Deus. O próprio filho pródigo que reconheceu e teve a oportunidade a tempo de refazer os seus passos. É o que eu falei, o grande estabilizador da vida são as decepções que esse professor, que é a vida, ele nos faz tomar atitude coerente, enquanto ainda há tempo de retornarmos, refazermos os passos. Mas que fica essa mensagem objetiva e expressiva. Por isso que eu afirmo que Luffy é suede, ai ao leila mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.